verá o reino do céu. Para que eu possa responder ao Evangelho, para que você possa responder positivamente ao Evangelho, é necessário que você tenha vida, porque sem Cristo nós estamos mortos. Louvado seja Deus, nós estamos mortos. Pastor, o que eu devo fazer? Louvado seja Deus, para ser salvo. Qual é a obra que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é o esforço humano que eu tenho que fazer para chegar à salvação? Querido, você está morto. Para você ter, louvado seja Deus, a condenação, você não precisa fazer nada. Do jeito que você está na condição do pecado, você não tem a vida eterna. Porque você só vai responder, você só vai ressuscitar se Deus te der vida. Louvado seja Deus. E Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10, ele diz que a fé para que você responda ao Evangelho. Salomão diz que sem fé é impossível chegar a Deus. Que a fé, louvado seja Deus, vem pelo ouvir. E ouvir o que, pastor? Ouvir o Evangelho. Ouvir a palavra de Deus. O Evangelho tem que ser propagado, tem que ser anunciado, para que o Espírito Santo possa atuar naquele que foi eleito, como Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Deus tem um povo eleito, comprado, separado, um povo, louvado seja Deus, que é a igreja, é aquele que tem condição de responder o Evangelho. Louvado seja Deus. A passagem familiar de João 3 também ilustra muito isso sobre a graça. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, se tu não nascer para mim, se tu não nascer da água, a lavagem, a purificação, se tu não nascer para mim, se tu não nascer por Espírito, tu nem verás o reino dos céus, tu não verás a salvação. É necessário que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que o Deus desse século, esse aqui, que Paulo cita que ele está aí nos ares, com poder, como o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste século, o Deus desse século, Satanás, secou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre ele. É a incredulidade. Ele está morto para as coisas de Cristo, ele está morto para poder receber o Evangelho. E ele diz no versículo 5: e estamos nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Amém. Pela graça sois salvo. E o que é a graça, pastor? A graça é o sacrifício vicário de Jesus na cruz. A graça é o sacrifício dele. Ele não desceu, querido, louvado seja Deus, ele não desceu lá, louvado seja Deus, dos lugares aonde estava sentado à direita de Deus. Hoje ele não desceu de lá, querido. Ele não desceu somente para passar 33 anos, um pouco mais. Não desceu aqui somente para dar cura, não desceu apenas para dar prosperidade. Ele desceu, querido, aqui para cumprir o propósito do Senhor, para dar vidas naquele que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo que esse Cristo, pela graça sois salvos, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É somente a graça do Senhor Jesus Cristo, é somente o sacrifício de Jesus que pode nos dar a salvação. Pastor, e os nossos irmãos no Antigo Testamento? E Abraão, Isaac, Jacó, os nossos pais, como é que esses homens foram salvos? Será que eles foram salvos pela lei? Será que eles foram salvos também por alguma condição? Eles fizeram alguma coisa? Não, para querer ser salvo não tem obras. A salvação sempre foi pela graça. A aliança é apenas uma. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles creram. Abraão creu, louvado seja Deus. Eles foram salvos crendo no Messias que viria. Todos os livros, desde Gênesis capítulo 3, quando o Senhor já profetiza ali a vinda daquele que vai salvar a humanidade. Todos os livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores, menores, louvado seja Deus, todos ali enfatizaram a vinda do Messias. Isaías diz
Senhor fala através da boca do profeta Isaías, dizendo, meus irmãos, que ele viria o Emanuel, o definitivo Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja Deus. Ele fala que ele ia nascer de uma virgem, louvado seja Deus. Eles creram nisso, eles creram que o Messias viria, eles foram salvos crendo nesta promessa. E como nós somos salvos? Nós somos salvos crendo no Messias que já veio e há 2000 anos atrás foi gravado na cruz e ali derramou todo o seu sangue para que esse sangue possa purificar a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Pela graça sois salvos. E Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. A graça e a fé. Você precisa crer em Jesus Cristo. Essa é a graça. Louvado seja Deus. É graciosamente, pela graça sou salvo mediante a fé. Só que Paulo enfatiza que a graça e a fé não vem de vós. A graça e a fé não vem de vós. Você sabe, você é salvo pela graça e pela fé. Essa mesma fé de Salomão, que sem fé é impossível. É impossível chegar a Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, Ele dá para quem Ele quer. Amém. Ele salva aquele que foi eleito. Você não vai conseguir, querido, se salvar pelos teus esforços. Não é por obra. A obra da salvação é meritória de Cristo. Você, louvado seja Deus, não tem participação nenhuma na sua salvação. Você pode dizer, não, pastor, mas um dia eu ouvi o pastor Otávio pregando, e aí eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu ouvi uma irmã estava louvando, e aquela palavra entrou no meu coração. Eu li a Bíblia, louvado seja Deus, como Martinho Lutero, a luz de candeeiro. Eu abri ali, em Romanos capítulo 1, versículo 16, de fé em fé, o justo viverá pela fé, versículo 17. Eu li um texto, eu li algo que ali eu resolvi entregar a minha vida a Jesus. Eu levantei a minha mão, fui eu que levantei a mão. Querido, eu quero te dizer que tu é a fonte secundária, a fonte primária, para que você pudesse responder ao Evangelho. Não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus. Ele salva, querido, aquele que Ele quer. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 9, que da mesma massa Ele faz um vaso de ira, Ele faz um vaso de misericórdia. Ele tem poder, querido, para salvar aquele que Ele quer. Mas se Deus salva um povo e não salva todo mundo, esse Deus é injusto? Não, querido. Ele não é injusto. Se Ele quisesse, Ele poderia pegar todos e lançar lá onde João diz em Apocalipse, que chamamos de lago de fogo. E não seria injusto. Ele não é injusto porque salva um povo e condena o outro. Não. Ele seria injusto se algum ser humano, algum depois de Adão, tivesse mérito, tivesse, louvado seja Deus, mérito para ser salvo, mas não tem nenhum. Paulo fala aos Romanos capítulo 3, ele vai dizer que não há nem justo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há nem justo, nem sequer. Todos pecaram. De Adão, querido, com a queda de Adão, tudo o que tem é pecado. Nós não temos merecimento nenhum. Um certo momento, Jesus, ele está, louvado seja Deus, conversando, e a Bíblia narra e diz que é um jovem, e esse jovem era muito rico, o presbítero Augusto, e ele chega, louvado seja Deus, com Jesus, e diz: o que faço eu para ter a salvação? O Senhor descumpre os mandamentos. Ele diz: eu faço isso desde moço. Ele diz: te falo uma coisa, pega todos os teus bens, pega tudo que tu tem, divide, dá aos pobres. O Senhor não disse: não, pega uma parte, dá aos pobres, e o resto tu ajuda e vem comigo. Não, pega tudo que tu tem, divide, dá aos pobres, vem e me segue. E a Bíblia diz que esse jovem se entristeceu, porque ele era muito rico. Louvado seja Deus. E o Senhor diz assim: é mais fácil um rico, louvado seja Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que o rico ter a salvação. E agora deu um nó na mente dos apóstolos. Os apóstolos ficaram confusos. Um olhou para o outro e começaram a dizer: e agora? Esse ele cumpre os mandamentos desde moço. E agora, como nós podemos ser salvos? Jesus escuta dizer: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Louvado seja Deus. Nós não temos, querido, mérito nenhum na salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não
Louvado seja Deus. Outro dia na igreja uma irmã me perguntou isso. Por que Tiago disse que a fé sem obra é morta? Ora, por quê? Por que nós fazemos a obra? Nós não fazemos a obra para querer ser salvo. Nós fazemos a obra porque nós somos salvos. E assim como nós somos salvos, nós somos o quê? Nós somos o quê? Levados a fazer aquilo que Deus nos dá condição para fazer pela fé. Louvado seja Deus. Nós não fazemos obras para ser salvo. Você pode olhar aqui muitas religiões. Nós temos a religião aí que chamam do Allan Kardec, o Espiritismo. Eles dão sopa na rua, eles dão manto, eles fazem caridade, mas eles não creem na obra vigária de Cristo. Você pode fazer tudo. Paulo enfatiza isso quando ele enfatiza o amor em 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada disso adiantava. Então ele vai dizer mais na frente: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, ainda que eu desse toda a minha fortuna, o amor, ele é supremo, o amor é Cristo. Louvado seja Deus. Você faz a obra, você ajuda, você, louvado seja Deus, vai visitar, você é ali como o Senhor fala em Mateus 25, né? Você faz um desses pequeninos não para que você seja salvo, você ajuda porque você é salvo. E quando você é salvo, você é levado ao quê? A trilhar os caminhos do Senhor. O Senhor te impulsa, o Senhor te leva a fazer as boas obras. E que obra? A obra maior de crer no sacrifício de Jesus na cruz. Louvado seja Deus. Então, querido, nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém. Louvado seja Deus. É para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Querido, nós somos salvos pela graça. Creia somente nisso. E talvez você diga: pastor, eu tenho pregado para o meu pai, eu tenho pregado para a minha mãe, eu tenho ido para as praças, eu tenho anunciado o Evangelho, e ainda não se converteu, ainda não teve a nova natureza, ainda não nasceu de novo, ainda está aí. Querido, o que eu faço? Continua pregando, continua orando, porque se ele é um eleito, louvado seja Deus, se ele é um eleito, se ele é um predestinado, se ele veio, querido, para glorificar a Deus aqui neste lugar, a qualquer momento, querido, a luz do Evangelho vai raiar sobre ele, vai explodir diante dele, assim como explodiu com Paulo no caminho de Damasco. A qualquer momento ele vai cair, ele vai ressuscitar, e aí ele vai ter condição de crer em Jesus como Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Porque somente a obra de Cristo, somente a obra do Espírito Santo de Deus é que pode convencer um pecador, um morto em Adão. Louvado seja Deus. Somente Jesus Cristo, somente a obra do Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por que eu tenho que pregar, pastor? Porque não sabemos quem são os eleitos. Apenas Deus sabe quem é o eleito. Talvez alguém diga para você: se teu marido não tem jeito, essa tua mulher não tem jeito, esse homem não tem jeito. Querido, pode não ter jeito com o pastor ali, mas se for um eleito, nem que seja como aquele homem que a teologia chama de Dimas para ele, nem que seja na hora da morte, ele vai olhar e dizer: ei Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o Senhor vai dizer: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém. Louvado seja Deus. Somente Cristo, amado, somente Jesus Cristo pode, querido, ressuscitar homens mortos, caídos em pecado. Louvado seja Deus. É por isso, querido, que ele deixou a missão da igreja de anunciar o Evangelho. Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. O Senhor ele disse que o retorno dele, triunfante, em glória, querido, em Mateus 24, nos capítulos escatológicos, ele diz, querido, que quando este Evangelho, o Evangelho do Reino, for propagado, for anunciado, as boas notícias de salvação, quando ele for anunciado em todo lugar, então virá o fim. Louvado seja Deus. É o momento que nós possamos, querido, continuar pregando. O teu trabalho não é em vão, louvado seja Deus. Tudo que você faz, anuncia o Evangelho. Aquilo que você lá cuida, ora, fala de Jesus. No tempo de Deus
crê em Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Querida, eu quero finalizar esta mensagem dizendo para os irmãos que a missão da igreja é essa, é anunciar. Eu e você não temos nenhuma condição, não temos o poder de convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. A nossa missão é anunciar o Evangelho. Jesus fala no Evangelho de Mateus: errais em não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo ele diz que Ele é o caminho, não tem outro caminho para a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, não há outra verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Cristo nós estamos mortos nas condições de pecado. Louvado seja Deus. Eu quero finalizar aqui, irmão, convidar os irmãos para que nós possamos fazer uma oração. E em seguida estarei passando a direção ao reverendo Otávio, que estará dando continuidade do culto. Mas antes, querido, eu quero dizer que nós somos salvos somente pela graça. Nada que você faz, querido, nada que você faça, você não tem mérito nenhum na tua salvação. O mundo, querido, o mundo cristão, e eu vou falar isso, o mundo cristão, querido, só vai viver melhor quando ele compreender, presbítero Augusto, a graça. A graça é mérito de Cristo, é dele, querido. Ele nos salva graciosamente, querido. Então nós não temos nem mérito na nossa salvação. Você é um eleito, você foi um predestinado. Essa graça é irresistível. E assim você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, diante da exposição da Tua palavra, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu graça, Senhor, para que nós pudéssemos entender a Tua palavra, Senhor. Só resta a nós te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos salvou, Pai. O Senhor nos salvou com o Seu grande amor, Pai. Pai, e diante do Teu amor, Senhor, o Senhor salvou homens e mulheres, Senhor, homens e mulheres caídas, Senhor, homens e mulheres que não têm merecimento nenhum, ó Pai, mas assim, ó Pai, o Senhor, ó Pai, pegou a nossa cédula de dívida, Senhor, o Senhor riscou, Senhor, Pai, o Senhor, Pai, jogou no mar do esquecimento, Pai, porque a Tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, Pai, em Coríntios capítulo 5, versículo 17, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Senhor nos deu vida, Senhor, Pai, o Senhor nos deu vida, e assim, ó Pai, nós temos condições de responder a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Jesus é Deus.
somente a Ti é devido. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Como é bom ouvir a Tua palavra, Senhor. Como é bom aprender de Ti. Como aquece a nossa alma, nossa fé, a nossa esperança, em saber que a salvação vem de Ti. E o Senhor dá àqueles a quem vem, aprove a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Ari, a sua igreja ali em Carvão, o seu ministério. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens piedosos, homens que pregam a Tua palavra com responsabilidade. Como isso alegra nossos corações. Neste momento, Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados, dizer que temos sido faltosos, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos também nessa oportunidade, Senhor, clamar a Ti pelos nossos irmãos, por aqueles que estão em viagem, por aqueles que estão planejando viajar. Que a Tua graça, Senhor, sustente cada um e dirija, Senhor, em caminhos retos, em águas tranquilas. Guarda Teu servo. Mas nessa noite nós dobramos o nosso joelho a Ti e pedimos ao Senhor, se assim for de Tua doce e perfeita vontade, estenda Tuas mãos e conceda a cura, Senhor, ao reverendo Doris Van e toda a sua família, Senhor. Conforte a igreja ali naquela localidade, seus familiares que estão aí perto, que estão em outra localidade. Tenha misericórdia do Teu filho. Te peço pela vida do Jonathan, da sua esposa, Senhor, pelos seus filhos que tiveram que sair de casa por causa dessa enfermidade. Te peço pelos filhos, Senhor, da Tua serva, Senhor, partiu, Senhor, para contigo. Te peço, Senhor, pelos familiares do pastor, pelos familiares, ó Deus, daqueles que perderam seus entes queridos. Só o Senhor para consolar os seus corações. Te peço, Senhor, pela cidade de Marabá, Senhor. Guarda Teus filhos ali, Senhor. Livre, Senhor, aquele povo dessa pandemia, Senhor. Receba a Tua cura aí. Olhe para o nosso estado. Olhe para nossas condições aqui nesse estado também, Senhor. E as nossas autoridades, com responsabilidade, possam ser em Tuas mãos instrumentos para conceder, Senhor, todos aqueles que precisam de saúde pública, Pai, e do socorro, Senhor. Obrigado pela Tua igreja reunida aqui esta noite. Nosso último culto de Santa Ceia, Pai. O ano aqui para nós também tão turbulento, Senhor. Abrimos o culto ao público, fechamos, mudamos de dia, de horário. Nós nos submetemos, ó Deus, tudo aquilo que as autoridades assim estabeleciam, Senhor. Nosso desejo era único, Pai, de glorificar o Teu nome, de agradecer o Teu nome, Pai. E para isso que o Senhor nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz, para agradecer o Teu nome. Quero nessa noite, Senhor, agradecer ao Senhor por cada irmão que bondosamente honrou o Senhor com seus dízimos, suas ofertas, com seus trabalhos, se dedicou, meu Deus, uma vida de trabalho a Ti e pôde dar de acordo com aquilo que o Senhor concedeu nas suas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelos companheiros do Evangelho,
pelos irmãos. Retribua a cada um segundo a tua misericórdia. Preserve-nos a sua integridade física, morais, espirituais, financeiras. Nosso desejo é finalizar esse ano, Senhor. Se o Senhor nos der a graça de continuar o ano vindouro, servindo ao Senhor. Mas a nossa vida, Senhor, sempre foi. E este ano ficou mais incerto o dia de amanhã. O Senhor tem mexido com os nossos corações. O Senhor tem mexido com a nossa alma. Nós suplicamos a Deus a tua graça para que possamos, em Cristo e para Cristo, cada dia, Senhor, poder despertar para a glória do teu nome e para a nossa felicidade. Te peço pelas nossas crianças, que tão pouco vieram à tua casa, Senhor. Guarde elas, que elas cresçam em estatura, sabedoria e no conhecimento de tua graça. Obrigado pelos nossos idosos. Obrigado pelos jovens. Obrigado por todos aqueles que o Senhor chamou para sempre. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo projeto Servos e por cada um, Senhor, que tem se disponibilizado a ser instrumento em tuas mãos para ajudar aqueles que necessitam. Retribua cada um deles. Conceda a eles, ó Deus, a tua bênção. É isso que nós te pedimos essa noite. Tu sabes, conheces meu coração, das vias de indicação. Tu conheces as minhas lutas, Senhor. Mas bem sei que tenho crido. Eu sei que tenho crido, Senhor. Tu deste a graça de ter essa certeza. Eu te agradeço, Senhor, por esse ano que se fica. Nosso último momento desse ano de Santa Ceia, sentado na tua mesa e nos alimentar da tua presença e do teu alimento. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos dar o presbítero Augusto, o presbítero Alvino, que vai explicar para o senhor. Vamos tomar assento. Mas espera aí. Mensagem de Deus. Sobre identidade nacional. Meus queridos irmãos, na noite que o Senhor foi traído, Ele convidou os seus apóstolos, eles que tinham o desejo de ministrar a ceia, a última Páscoa. E Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, deu graça e deu aos seus discípulos. Querido, nós sempre compreendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que o pão, ele continuará sendo pão,
não há uma transubstanciação e nem contém partícula do corpo de Cristo. Continua sendo corpo. Porém, ele sai do uso comum para o uso espiritual. Da mesma forma, o vinho, que simboliza o sangue de Cristo. O Senhor me chamou a sua igreja para participar deste momento. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: o Senhor é bom que cada um examina-se a si mesmo. O exame de consciência, para que este momento não seja apenas um momento de religiosidade, mas que esse momento das nossas vidas seja um momento de adoração, edificação e de glorificação ao Senhor. Ele diz: examina-se o homem a si mesmo. Leve suas culpas aos pés da cruz de Cristo, e assim participe do pão e do vinho que é a ceia do Senhor. Então vamos orar, consagrar o pão e o vinho, e logo após os presbíteros estarão servindo a igreja e a todos os irmãos. Vou pedir ao pastor Ari que faça essa oração, consagrando o pão e o vinho. Primeiro, então, de sol. Esse microfone só para entrar na mesa do dele. Primeiro, isso. Vai embaixo. Vai. Contrário. Momento. Isso. Pode botar. Amém, Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que neste momento, Pai, os meus irmãos, Senhor, teus filhos, Senhor, estão, Pai, como o vinho, Senhor, como o pão. E agora, Senhor, sabemos, Pai, que são símbolos, Senhor. E assim, Pai, o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, Pai, abençoar. Consagramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vamos cantar uma canção, irmãos e irmãos, sirvam os irmãos e vamos esperar um pelos outros. Crescer. Eu
noite que o Senhor foi caído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Este pão é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos. Essa irmã Viviane, faça uma oração, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te damos, Senhor, esse momento. Amém, Jesus. Nós dependemos de Ti, Pai. Senhor, talvez assim somos nada. Verdade, Nosso Senhor. Senhor, nos curar, nos lavar, nos purificar, nos restaurar, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Perdoa, nossa Senhor. iniquidade, Senhor. Em nome do Senhor, Deus, te damos graça por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai todos, este cálice é o sangue da nova aliança. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Bebamos todos. Nossa irmã Raia Bolsinha, faça uma oração. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder sentar à tua mesa. Amém, Jesus. Obrigada, meu Pai, por cada pessoa que chegou aqui para Amém. louvar, para compartilhar de momentos tão agradáveis na tua presença, Senhor. Sim, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu poder, pela tua glória, pela tua misericórdia para conosco. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz um texto que, enquanto os irmãos cearam, os ceares cantar cântico de adoração ao Senhor. Nosso irmão vai recolher os cálices para ser descartado no local apropriado. Vamos adorar o Senhor. Importa que preguemos a
reunidos novamente, retomando nosso curso de domingo. Vamos ficar em pé, a gente pedir da casa do Senhor com oração, de ao presbítero Augusto, que nos dirige a Deus a oração, a gente pedindo da casa do Senhor, logo após estarei pegando a bênção apostólica e nós estaremos cantando o tríplice Amém. Oremos. Pai, Deus, Senhor, te agradeço, Pai, por tudo, Senhor, que mais sagrado, Amém, tudo Jesus. que tu nos desse, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esse culto, Senhor, essa palavra abençoada, Pai, Amém. que mais glorioso para nós, Senhor. Nós ficamos muito gratos, Senhor, porque, Senhor, nós temos certeza, Pai, que tu escutou as preces do pastor. Amém. E peço, Senhor, que purifique cada vez mais, Senhor, os nossos corações. Em nome de Jesus. Que nós saímos daqui, Senhor, vamos sair daqui com o nosso coração limpo, Em nome de que Jesus. nós entremos com pecado e saímos sem, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por a oportunidade que tem dado para nós. Amém. Cada vez mais, Senhor, está falando contigo aqui no teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, a igreja, a membresia da igreja, Em Pai. nome de Os Jesus. que não vieram, Pai, você sabe o motivo, É Senhor. verdade. Senhor, leva o nosso pastoreio, Senhor, nos teus caminhos, na Em praça nome da de Jesus. em Júnior, a família do Beto, Senhor. Em nome de Jesus. Ele, Senhor, esse trabalho de trazer o pastor e levar, Senhor. Eu sei, Senhor, que isso vai cada vez mais, Senhor, crescer, tanto o Beto como o pastor. Amém, Jesus. Peço, Senhor, a saúde do nosso pastor Carlos, Em Senhor, nome a de família Jesus. dele, Pai. Nos abençoe, Pai. Abençoe a família do irmão Yaci, Senhor, que está lá, está com o nome, Presbítero Rafael. nosso primeiro Rafael. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe ele. Cure, Pai. Cure nossa Amapá, Senhor. Em nome de Jesus, Cure nosso Senhor. Brasil, Senhor. Esteja contigo, Senhor, na Santa Paz, Senhor. Os que vão viajar, Senhor, dê uma boa viagem para Em eles. nome de Senhor. Jesus. Seja na tua proteção, Senhor. Leve, Senhor, em tua guarda, Senhor. Leve e traga, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos e te adoramos, Senhor. Amém. Amém. Agora, amada igreja, que os olhos do Senhor estejam sobre ti, e te dê misericórdia e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós, igreja do Senhor, reunida aqui esta noite e espalhada nos quatro cantos da terra, não só hoje, não só agora, mas até a segunda volta de Cristo, nosso Senhor e Salvador e Rei. Deus abençoe a todos, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Vamos agradecer, pastor Ari, que nos abençoou com essa palavra, seja bem-vindo, Deus abençoe. Vamos começar um pouco de presbítero, fiquem à vontade para conversar com os irmãos. Sai por aí.